Assembleia Pública da Comissão Municipal da Verdade de Osasco. Passo a palavra à professora Mazé, que vai fazer o acompanhamento dessa sessão. Boa tarde a todos, a todas. Hoje, excepcionalmente, eu estou conduzindo a oitiva. O doutor Aparecido, que é o coordenador da subcomissão das vítimas, sugeriu que, em homenagem à nossa companheira Iracema, eu pudesse estar aqui, numa solidariedade, além daquela exigida também, a de gênero, né, que é importante. É a nossa segunda oitiva. Há 2 semanas atrás, nós ouvimos o Roberto Antônio Espinosa, e essa semana ouviremos 2 depoimentos do Roque Aparecido, que já, desde há muito, tem estado na luta pela existência dessa Comissão da Verdade, e também a Iracema Maria dos Santos. Antes de passar a palavra para o Roque, eu queria fazer uma consideração. Eu não sei com relação aos meus outros colegas da comissão, mas eu tenho recebido, de fato, eu recebi 3 manifestações contrárias à Comissão da Verdade, né? E isso mostra a importância do que nós estamos fazendo mais ainda. Né? Qual é a pretensão da Comissão da Verdade? Como as demais no nosso país, as estaduais e a nacional, é recuperar o lado daquele que, naquele momento, foi o perdedor. A nossa história sempre é escrita pelo vencedor. Então, ela é uma história sempre parcial, é uma história sempre tendenciosa. Então, no mínimo, nós queremos mostrar que há uma verdade que foi camuflada, uma verdade que foi manipulada. E essa decisão, ela exige de nós, individualmente, nas nossas posições, nos nossos cargos, a nossa disposição de continuarmos defendendo a ideia, mas também, principalmente, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Nós sabemos que essa documentação, ou os dados que podem permitir construir e reconstruir essa história, estão nos arquivos, na prefeitura, aqui na própria Câmara, que eu reforcei o pedido, em nome da nossa comissão, para o presidente, para que fosse designada a funcionária para fazer esse levantamento. Então, eu penso que, nós, por várias razões, nós estamos no caminho certo. Mais ainda quando nós vemos a rejeição à recuperação da memória, da verdade e, por que não, da justiça. Então, acho importante registrar isso, que nos anima. Se, de um lado, mostra que nem todos pensam como nós, nos anima no caminho certo. Então, considerada essa questão, eu queria passar a palavra para o Roque e queria solicitar, Roque, que nós tivéssemos uma referência de 45, 60 minutos, tá, para que a gente pudesse utilizá-lo da melhor maneira possível. E vou tentar marcar o tempo ali atrás, tá? Então, já está com a palavra o Roque Aparecido, que vai fazer a oitiva hoje. Alô. Muito boa tarde a todos, a todas. Doutor Albertino, vereadora Mazé, doutor Aparecido, Luciano Lube, membros da comissão. Inicialmente, eu queria também destacar, vereadora Mazé, a importância desta comissão e a importância de que a sociedade toda conheça todos os crimes que foram cometidos pelo Estado brasileiro no período da ditadura militar,
mesmo porque um dos principais crimes que foram recorrentes, permanentes, foi o crime de tortura. E tomar consciência do que significaram essas torturas todas naquele período é muito importante, mesmo porque a não punição adequada dos torturadores daquele período possibilita, facilita a que hoje, em grande parte das delegacias deste país, as torturas continuem, a impunidade continua e as pessoas que praticam essas torturas continuam praticando porque sabem que não vão ser penalizadas. É importante que fique claro que as torturas praticadas no período da ditadura militar poderia ter algumas características diferentes, poderia ter uma intensidade diferente, sei lá, mas, naquele momento, dirigidas à oposição política ao regime. E hoje, principalmente dirigida aos pobres, especialmente aos negros da periferia, e a todos aqueles que são presos, muitas vezes, sem que tenha cometido nenhum crime. É nesse sentido que não só, eu espero que não só o trabalho todo das comissões da verdade nacional, estaduais, municipais, contribuam para esclarecer aquele período para que nunca mais se repita, como também para ter uma repercussão imediata sobre os dias atuais e contribua para evitar que essa prática generalizada de tortura que existe no Brasil continue ocorrendo. Bom, quanto a mim, eu fui preso pela primeira vez no dia 18 de julho de 1968, um dia após a polícia ter ocupado o Sindicato dos Metalúrgicos, quando estávamos em greve. O Sindicato dos Metalúrgicos foi ocupado à noite, e já à noite também foram presos todos os metalúrgicos que estavam reunidos lá no sindicato. Isso ocorreu no dia 17 de julho à noite. E, inclusive, eu tive a honra de dirigir a última assembleia que realizamos lá no sindicato, antes da invasão do sindicato pela polícia. E uma das decisões que havíamos tomado era justamente que, caso se confirmasse aquilo que estávamos esperando, que era a invasão do sindicato, nós nos reuniríamos na Igreja Matriz de Santo Antônio, no dia seguinte de manhã, para conversarmos e vermos como dar continuidade ao movimento. A polícia chegou, ocupou o sindicato, prendeu todo mundo que estava lá no sindicato, foram levados para a delegacia da Polícia Civil, aqui de Osasco, que está ali na Marechal Rondon, onde permaneceram a noite toda, até a manhã do dia seguinte. E eu e alguns outros companheiros, mas eu especificamente, que já estava sendo procurado pela polícia, quando a polícia estava se aproximando, eu consegui fugir lá do sindicato
E, no outro dia, estava lá na Igreja Matriz para a reunião com os companheiros. Nesse momento, nós fomos indicados para nos reunir numa sala que ficava num primeiro andar, lá nos fundos, onde tinha um seminário, né? E os companheiros foram chegando e se dirigindo para lá. De repente, parou de chegar. A gente não entendeu, porque esperávamos mais e não chegavam. E, dali a pouco, uma senhora, já, creio que de bem mais de 70 anos de idade, né? Subiu a escada, chegou lá em cima, esbaforida, e perguntou: tem algum comunista aí? Tem algum comunista aí? Se tem comunista aí, foge, que a polícia está aí para prender todos os comunistas. Eu pedi para que todos se acomodassem sentados no chão, que de baixo não enxergaria, e saí para ver pelo pátio se havia alguma possibilidade, alguma rota de fuga. Entretanto, a igreja estava toda cercada, não havia como escapar, fomos todos presos, que estávamos lá na igreja também, exceto o João Joaquim, que conseguiu se esconder dentro do confessionário e escapou da prisão lá naquele momento, né? Bom, fomos todos também levados para a delegacia aqui da Marechal Rondon. Eu me lembro muito bem que, quando cheguei lá na delegacia, já tinha um salão enorme lá, cheio dos companheiros que tinham sido presos à noite no sindicato. E, para saber o que estava acontecendo concretamente ali, né, eu olhei por cima assim, a pessoa mais alta que estava lá na frente era justamente o padre Vautier. Aí eu fui a ele perguntar, para me esclarecer o que estava acontecendo ali, né? E ele explicou que, bom, estava tomando o nome, anotando o nome de todos os cabeças que estavam sendo presos, porque todos seriam levados para o DOPS para serem fichados devidamente, e que, seguramente, os cabeças ficariam presos no DOPS. Aí, dali a pouco, o Tira lá, o policial que estava anotando os nomes, chamou o estudante operário comunista. Bom, tudo bem, eu era estudante, eu era operário, mas não me considerei que fosse comigo, né? Aí eu falei: é você mesmo, Roque, vem cá. Eu fui lá, e ele pediu para que eu confirmasse o meu nome completo. E tive aquela presença de espírito, né, de fração de segundo, que resolve muitas coisas, e falei que meu nome era Roque Alves de Souza. Ele, naquela época, datilografava, né? Datilografou lá, e esse foi o nome do líder que foi para o DOPS. Aí fomos levados em seguida para o DOPS, em, se não me engano, 3 ônibus que saíram daqui de Osasco levando para o DOPS. Lá no DOPS, o dia todo, estivemos sendo fichados, né? Com as digitais, pegaram os documentos, etc. No final da tarde, começaram a chamar de 3 em 3. E eu logo percebi que, então, estava começando a funcionar a peneira, né? E, como eu estava na lista que tinha vindo de Osasco, tinha um nome falso, que ninguém com aquele nome estava sendo
registrado lá no DOPS, né? Então, me coloquei logo entre os primeiros, na frente do portão. Dali a pouco chegaram, vocês três, fui. Fomos levados para a sala do doutor Vanderico, que era o delegado-chefe do DOPS, e já era um senhor, assim, acho que mais velho até que o Albertino, sabe? Porque tinha muito menos cabelo que o Albertino. Tinha 3 fios de cabelo aqui na cabeça e ficava o tempo todo penteando com a mão, assim, os 3 fios de cabelo. Não me esqueço nunca. E aí, ao entrarmos na sala dele, ele leu a lista que ele tinha recebido de Osasco. Fulano, Ciclano, Beltrano, Roque Alves de Souza, etc., etc. Perguntou se algum de nós 3 que havíamos entrado estava naquela lista. Não. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quando eu falei Roque, ele já... você é o Roque, você vai ficar muito tempo aqui com a gente, porque o Barreto a gente já prendeu, o Ibrahim a gente prende amanhã, não sei o que tem. Eu, tremendo lá, né? Não, doutor, não sei o que está acontecendo, peraí e tal, né? Qual é o seu nome? Roque Aparecido da Silva. Roque Alves. Documento. Entreguei o documento. Pô, moleque, você se escapou por pouco, viu? Porque o Roque Alves de Souza está aqui e vai ficar muito tempo aqui com a gente. E aí, toda uma ladainha lá do que significava a subversão, mas que a subversão aqui em Osasco, eles estavam acabando com ela, e que a gente podia voltar para o trabalho, que os agitadores, os comunistas, não iam estar mais aqui em Osasco, porque eles estavam prendendo todos. Bom, saí, claro, não ia voltar para Osasco, não sabia o que estava acontecendo, para onde ia, então fui para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá na Rua Maria Antônia, que estava ocupada, e era território livre, né? Cheguei lá na Maria Antônia, desci, logo encontrei com o nosso companheiro José Dirceu, que era o presidente da UE, estava lá. Ele me reconheceu imediatamente, me levou lá para dentro, numa enfermaria improvisada que eles tinham lá, e eu falei com ele que eu ia ficar lá até que nosso camarada Espinosa chegasse por lá, e eu queria que, a hora que o Espinosa chegasse, fosse levado para lá para a gente conversar, e eu me reencontrar com Osasco e poder voltar, né? Bom, eu estou falando isso porque, primeiro, eu não me lembro quantas pessoas estavam presas lá, mas tinha mais de 200 pessoas, 200 operários presos lá naquele dia, com certeza. E eu acredito que, se pegando o nome de alguns, o meu nome, por exemplo, poderá se identificar, localizar nos arquivos do DOPS, enfim, onde estiverem aqueles materiais dos arquivos do DOPS, todos os presos que estiveram lá naquele dia. Me falaram que só através dos nomes que se localiza, enfim, a gente não tem os nomes de todas as pessoas, mas no dia 18 de julho de 1968, com certeza, mais de 200 operários de Osasco estiveram presos lá no DOPS. Bom, eu saí, né, e encontrei com o Espinosa, voltamos para Osasco, continuamos o nosso trabalho, e a polícia, com certeza, quando chegou no final da verificação, sobrou um Roque Alves de Souza lá na lista do doutor Vanderico, aí que foram ver que, enfim, eu tinha estado nas mãos deles e tinha conseguido escapar. Eles mandaram equipes de captura para Osasco para tentar me prender, porque ficaram
muito raivosos, né? Inclusive, foi numa dessas, numa manhã, ali na Vila Isabel, onde eu morava, e onde estava uma equipe dessas tentando me localizar, né? Mas não sabiam nem onde eu morava direito, etc. Então, o cara chegou e perguntou, ei, você sabe onde mora o Roque? Para um rapaz, um senhor que estava passando lá na rua, né? E eu falei, sei sim, lá naquela casa lá. E ele foi, então, os tiras foram lá, né, todos chegaram, bateram na porta, era de manhãzinha, e o Roque estava lá, tomando café da manhã, de pijama ainda, né? Saiu na porta para atender, você que é o Roque? Sim. Agarraram e levaram o Roque Paz. Bom, ele foi barbaramente torturado, segundo informações que eu tive. Quanto mais batiam nele, perguntando coisas sobre a minha pessoa, e ele não sabia, mais eles acreditavam que aquele Roque era eu e que eu estava me negando a declarar qualquer coisa, né? Até que descobriram que não era eu, soltaram, pediram desculpas, né? Soltaram, mas esclareceram a ele que ele não podia falar com ninguém, nem com a família, o que tinha acontecido com ele lá, porque se ele falasse, ele ia ver o que ia acontecer definitivamente com ele. Bom, esse outro Roque perdeu o emprego, e, depois de todas as torturas e tudo mais, não se sentiu muito bem mais, e pouco tempo depois, pelo que fiquei sabendo também, parece-me que morreu. Morreu, portanto, como consequência daquela barbaridade cometida com ele, sem nenhum motivo e sem ele saber por que estava acontecendo aquilo, né? E esse é um dos casos, doutor Albertino, que eu acredito que a família não entrou com nenhum pedido na comissão de anistia, etc., entretanto, que tem todo o direito em ser indenizado. E no dia que foi aprovado o projeto da professora Mazé, criando esta comissão, o Jair Assaf se referiu a esse caso e disse que tem contato com a família do Roque Paz. Então, acho que seria importante ver com o Jair Assaf e buscarmos o mais rápido possível entrar em contato com a família do Roque Paz, para que também a família possa dar o seu depoimento aqui sobre o que aconteceu com ele, que eu não tenho informações precisas, né? Eu nunca me encontrei com ele, não o conheci, e que também possa ajudar a família, que a comissão possa ajudar a família a preparar o processo para dar entrada na comissão de anistia, né? Bom, eu estive militando na clandestinidade na VPR de julho de 68, porque após a greve, essa prisão, eu tive que entrar para a clandestinidade, né? Que a polícia passou a me procurar, mas a minha militância na clandestinidade foi curta, porque no dia 2 de fevereiro de 69, eu fui preso. Eu tinha um encontro com um companheiro, né,
que eu não sabia que tinha sido preso, e essa pessoa, que depois, inclusive, foi para a televisão, Rômulo Augusto Romero Fontes, levou a polícia no encontro que ele tinha comigo, que era num ponto de ônibus, ali no Cambuci. Eu cheguei de longe, vi o Rômulo lá no ponto, e um monte de gente lá esperando o ônibus, né? Quando eu cheguei e fui cumprimentá-lo, várias das pessoas que estavam esperando o ônibus lá no ponto não estavam esperando o ônibus coisa nenhuma, eram policiais que estavam lá para me prender. Bom, eu fui preso e imediatamente queriam saber onde eu morava. E comigo morava a minha esposa, na época que eu tinha me casado, inclusive, justamente para poder legalizar o aluguel de uma casa, né? Porque, naquela época, casal que não tinha documentos de casado já era um pouco duvidoso, né? Então, para facilitar isso, eu tinha uma namorada, me casei no cartório, casamento clandestino, né? No cartório lá de Barueri, que me casei, e tinha alugado uma casa, e o companheiro Ibrahim morava comigo lá. E eu sabia que ele tinha saído de manhã, tinha uma reunião, só ia voltar mais no final da tarde. Então, para facilitar, e nós tínhamos toda uma combinação de como que medidas de segurança que a gente tomava, sinais que eram feitos, que se tivesse qualquer coisa de anormal, não podia chegar, porque tinha problemas. Então, eu fui logo, levei logo, a casa não tinha nada, enfim, era, inclusive, um bom disfarce para mim, para dizer que eu não tinha nada também, né? Porque na casa não tinha nenhum documento, não tinha nada de anormal, era apenas uma casa onde a gente morava. Então, fui na casa, a Ana Maria Gomes, que era a minha esposa naquele momento, estava lá, eu cheguei, abracei ela e falei, olha, te enganei esse tempo todo, não é verdade que eu não tenho nenhum problema assim, eu estou militando na VPR, não sei o que tem, você não sabia. Para livrar a barra dela, eles entraram nessa, não prenderam ela também, né? E vasculharam a casa, não tinha nada, deixaram ela lá logo e me levaram para o DOPS, onde a tortura mesmo começou, certo? A Aninha botou uma toalha na janela, acendeu uma luz externa da casa, que eram os sinais que tinha, e deu no pé, né? Infelizmente, à tarde, o Ibrahim voltou para casa, viu tudo lá, mas disse que não aguentava mais e tal, e resolveu chegar e foi preso também aí nessas condições. Bom, a tortura foram 20 e poucos dias de tortura no DOPS, todo tipo de tortura, choque elétrico, pau de arara, enfim, no começo, inclusive, as pancadas tinham vários motivos. Seu filho da puta, por sua causa quase matamos um outro rock. Seu filho da puta esteve nas nossas mãos e escapou. E onde está fulano, onde está Beltrano, queremos isto, queremos aquilo.
foram dias, enfim, de muita pancadaria. Mas, felizmente, acho que teve um momento que foi importante no pouco conhecimento que eu tinha, até mesmo, do que era a vida e morte, né? Chegou um momento em que a intensidade da tortura foi tão grande que eu desmaiei, perdi os sentidos. E, de repente, enfim, quando começo a recuperar os sentidos, eu estava num canto no chão, num cimento frio lá, né? E aí fiquei quietinho, bom, onde que eu estou mesmo, como é que é, até me situar de novo onde eu estava. E aí eu tive a seguinte ideia. Bom, porque eu tinha medo de não aguentar a tortura e poder abrir alguma coisa, falar alguma coisa que não devia, né? Entregar algum companheiro que pudesse passar pelas mesmas torturas que eu estava passando, o que eu não queria de jeito nenhum, né? Mas aí eu tive o seguinte raciocínio. Bom, se eu resistir até o desmaio é a porta da morte. Então, eu resisto até a morte. E aí me tranquilizei muito mais e foi muito mais fácil para continuar as torturas. Bom, como eu fui preso no dia 2 de fevereiro, foi no início das prisões dos companheiros que estavam na luta armada, certo? Foi no primeiro grupo de companheiros da VPR. Então, ainda o aparato de repressão e de tortura ainda não tinha sido montado, ainda não tinha DOI-CODE, Operação Bandeirantes. E nós fomos torturados no próprio DOPS, sob o comando do famigerado Fleury. Eu não me lembro de nomes dos outros torturadores que participaram das sessões de tortura. Aliás, eu realmente consegui me esquecer de muita coisa que eu passei naqueles dias lá. Inclusive, dos nomes, inclusive fisionomias daqueles torturadores. Mas eu estive 2 anos preso, né, sem nenhum processo formal, sei lá, apenas com uma prisão preventiva, né? E, nesse período que eu estava preso, em julho de 69, foi quando meu irmão, João Domingues da Silva, que em 69 tinha 20 anos de idade, era mais novo que eu, foi preso e eu nunca mais o vi. Nunca mais o vi desde quando eu entrei para a clandestinidade, ainda em 68, né? Mas a história da prisão e do que passou o meu irmão João Domingues da Silva, quem vai contar para vocês é a Iracema, minha irmã. Obrigado. Damos continuidade ao depoimento da Iracema e depois abrimos para eventuais questionamentos. Tá bem, então, por favor, Iracema Maria dos Santos, que vai relatar a sua vivência no período de sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O meu nome é Iracema Maria dos Santos. Eu sou irmã do João. Esse dia terrível da nossa vida, 29 de julho,
eu nem sei se eu consigo falar direito, porque eu me emociono demais, e, como diz o Espinosa, daqui a pouco começo a chorar. Foi uma coisa muito violenta. Ele chegou na minha casa por volta das 11 horas da noite, que tinha conseguido sair de um tiroteio onde um dos companheiros dele ficou morto, lá no Largo da Banana, em Barra Funda, e ele se fingiu de morto. Inclusive, os tiras vieram, deram chutes nele, mas ele estava consciente, mas se fingiu de morto, enquanto o companheiro dele ficou morto mesmo, que é o Fernando Ruivo. E daí, quando os tiras retiraram de lá e largaram o Fernando lá já morto, e pensando que ele estava morto, ele levantou-se e saiu correndo, conseguiu pegar um táxi e foi para a minha casa. Eu morava na Vila Isabel. Ele foi com o motorista até o quilômetro 18, só que, naquele momento de desespero, ele nem se tocou que ali na Imaculada Conceição, um pouquinho que entra para subir para a minha casa, logo pertinho tinha uma delegacia. Ele pediu para o motorista do táxi descer e ele foi dirigindo até a minha casa. Chegou, a minha casa ficava assim no fundo do quintal, era um terreno muito grande. Ele deixou o táxi ligado, esqueceu de desligar a seta de alerta, e entrou, bateu na minha janela, na janela do meu quarto. Eu levantei. Quando eu abri a porta da sala, ele estava todo ensanguentado, mas perfeitamente lúcido, bem, e tanto é que ele foi dirigindo até lá na minha casa, subiu toda aquela ladeira, porque a minha casa ficava, a rua, o nível da rua era embaixo, ele subiu toda aquela ladeira, chegou lá. Aí eu tinha feito, por isso que os tiras me falaram, eu fiquei como enfermeira do subversivo ferido. Aí eu tinha feito um curso de prevenção, porque trabalhava em escola com alunos, de como fazer uma matadura, problemas assim. Não que eu fosse enfermeira, mas eu fiz um tratamento razoável, que eles consideraram de profissional, para estancar aquele sangue. E quando a gente começou a planejar como fazer, para mim, ele me passava o ponto para mim ir encontrar o médico para vir, ou como é que eu fazia para levar ele para o primeiro atendimento. Mas eu senti, ele sofreu o tiro aqui nessa direção. E no bolso da camisa, ele tinha uma carteira com documento. Então, a bala atravessou a carteira e ficou parado nas costas. Eu não sei o tipo de armamento que foi usado, mas era uma bala grande. Mas ele estava completamente lúcido, daí ele ficou deitado até no sofá da minha cama, da minha sala, enquanto a gente pensava como conduzir o problema dali em diante. Quando nós demos por fé, por causa da alerta do táxi que ele esqueceu de desligar, o guarda noturno identificou, e daí a polícia veio lá pela rua procurando. E daí o guarda noturno, eles perguntaram para o guarda falou, ali, assim, tem um táxi que está com a seta ligada. Quando nós demos por fé, a casa, que os fundos da casa davam para o terreno do Exército, ali na Vila Isabel, onde faziam treinamentos, os militares faziam treinamento, era um campo que agora está tudo tomado de residência, mas era um campo do Exército de treinamento, atrás da minha casa. Fecharam todos os lados e a gente não teve como sair e como fazer nada. Entrou um delegado
e mais vários tiras, um que estava vestido de branco, que se apresentou como delegado. E foi aquele horror que fizeram, porque nós éramos isso, e todo aquele vocabulário que eles usam, e foram revirando a casa, jogando, virando até latas de mantimento jogado pelo chão, espalhado, procurando coisas, gaveta, guarda-roupa, armário, tudo jogando pelo chão e procurando documento e procurando coisas, mas na minha casa não tinha nada, a não ser que o meu marido trabalhou bastante tempo lá no 4º RI como oficial de alfaiataria. E ele ganhava dos militares lá, ele tinha aquele cantil que o soldado leva para acampamento, tinha mantas, aquela super manta de um feltro muito bom que se usava no exército, tinha faca, tinha o jogo de talher que os soldados levavam para acampamento. Isso que o meu marido tinha ganho lá na alfaiataria. E ele já era coisa que nós estava envolvido com Lamarca, que não sei o quê, que onde estão as armas, e tinha sido há poucos dias o desvio de armas lá do 4º RI. E que onde estava o Lamarca e as armas que o Lamarca desviou, e aquela paraternaia de coisas que eu não tenho palavra agora para descrever exatamente o que tudo eles falavam. E assim queria obrigar a gente. E aí tiraram o João da minha casa, mas acho que tinha de 30 a 50 viaturas em todo o quarteirão, em todo o bairro lá. Tiraram o João da minha casa, levaram o meu marido. A minha mãe morava 2 quarteirão na rua São Jorge, para baixo da minha casa, 2 quarteirão de distância. E a minha mãe estava internada em um hospital que tinha passado por uma cirurgia. Foram lá na casa do meu pai, pegaram o meu pai, pegaram o meu irmão José Domingues da Silva, que tinha, na época, 16, 17 anos, eu nem me lembro direito, era uma criança. Foram na casa de um outro irmão meu que trabalhava na Brombanveri, o Liceu Domingues da Silva. O Liceu tinha esposa e 2 crianças pequenas. E eu, nesse meio tempo que a gente ficou preocupado de como entrar em contato com assistência médica para o João, o meu marido levou a minha filha e colocou deixou lá na casa do Liceu. E pegou o táxi e levou para uma outra rua distante, para não chamar atenção, mas atenção, isso nos primeiros instantes. Mas o guarda já tinha dado toda a coordenação para a polícia, qual era a casa que o rapaz tinha ido. Tinham tirado o táxi da porta, mas era aquela casa. Na casa do meu pai, eles rebentaram a porta com machado para entrar lá dentro. Na casa do meu irmão, que daí estava o meu irmão, a minha cunhada, o casal de filho dele e a minha filha, que era pequena na época, tinha 8 anos. E também entraram com tudo, aquelas botas grandes chutando. E a Eliana, até hoje, a minha filha, até hoje se lembra daqueles botão de perna chutando e entrando que nem uns animais dentro da casa do meu irmão, onde ela estava, porque na minha ela não chegou a ver. Daí eles pegaram o meu pai e os meus irmãos, o meu marido, e vieram para a delegacia de Osasco. E me deixaram em casa como isca, porque devia vir alguém socorrer o João, e eles pegariam todos. Ficou até 4 horas da manhã e não veio ninguém. Daí eles me botaram, não me deixaram nem trocar, vestir roupa direito. Me pegaram, enfiaram no tamborão e trouxeram primeiro aqui para a delegacia de Osasco, onde já estava o meu pai, os meus irmãos e o meu marido. Ali a gente acabou de amanhecer o dia. Na manhã seguinte, eles levaram para o DOPS. Lá passamos, o doutor Newton, que era o delegado, porque o Roque ficou 117 dias, que eu não esqueço, incomunicável no DOPS.
e eu ia levar assim, cigarro, coisas para ele comer lá no DOPS. E eu não podia ver ele, porque ele estava incomunicável. Então, um tal de Dr. Newton Fernandes, eu nem sabia o resto do nome dele, é que olhava fazia os bilhetes, coisa que eu escrevia para o Roque, ele lia tudo e se encarregava de levar para a cela. Não sei se levava ou não, mas isso, Roque, ficou 117 dias que eu ando ruim da memória, mas essa eu não esqueço. Nós ficamos lá, esse doutor Newton interrogou bastante, fez um monte de interrogatório, que eu nem me lembro os termos que eles usavam, mas eles queriam saber do problema do Lamarca, e quem era o médico que dava assistência para o subversivo ferido. Eu era enfermeira e eu tinha um médico que me dava assessoria. Aí foi que, dali, eles mandaram para o QG do 2º Exército, que naquele tempo ainda não tinha aquele negócio lá na Rua Tutóia e etc. Era direto lá dentro do QG do 2º Exército. Lá a gente eu fiquei 40 horas sendo interrogada interruptamente. Trocava-se de equipe, cada 6 horas vinha uma equipe interrogando. Quando eu estava assim, quase desmaiando, não conseguindo mais falar direito, eles traziam café amargo. Assim eu fiquei 40 horas ali e interrogava separadamente o meu marido, o meu pai e os meus outros 2 irmãos, que era o Liceu, que era casado, e o Zezinho, que era pouco mais que uma criança, mas separadamente. E, no meio desses interrogatórios, eu trabalhava em uma escola e tinha um professor de matemática que era sargento do Exército. Eu sabia que ele era sargento do Exército, mas jamais imaginava que ele fazia parte dessas equipe terrível. Chegou, quando ele me viu, e falou: não acredito, a senhora aqui, dona Iracema? Mas não é possível, e fez aquela cara de espanto, aquele escândalo ali, e depois me mandaram, e o meu pai trabalhava como, aqui no quarto RI também, que foi um bico que ele achou quando nós viemos do Paraná, ele trabalhava tratando dos animais lá do quartel, como veterinário das criação que eles tinham lá dentro do quartel para alimentar os soldados. E aí, já, como meu pai estava ali, eu sei que já veio um dos tenente-coronel, que conhecia o meu pai lá do quartel, também veio lá no QG do 2º Exército. Foi aquela coisa tão tumultuada que eu agora, na idade que estou, já não consigo me lembrar direito todo o desfecho daquele terror. Sei que lá a gente ficou 2 ou 3 dias, nem me lembro direito quantos dias a gente ficou lá, e aí, primeiro, eles liberaram eu, o meu marido e o meu pai. Aí, eu voltei para minha casa. Por exemplo, desculpe, quando eles soltaram a gente de madrugada, e eu conheço bem, porque a Secretaria da Cultura da Prefeitura era lá no Ibirapuera, eu conheço bem aquele itinerário, dali para chegar na Avenida Paulista, para pegar ônibus que viesse cá para o lado da minha casa, para o lado de Osasco, que eu tomava o Largo da Pólvora, cidade de São Francisco, Largo São Francisco, que agora é Parque Continental. E... ai, me perdi. E daí, quando a gente saímos lá, subimos a Brigadeiro Luiz Antônio até a Paulista, chegamos na Paulista, teve que esperar vir ônibus, porque não, era muito cedo. E eu cheguei em casa, estava clareando o dia. E a minha filha era pequena, estava sozinha na rua, chorando,
porque ela ficou na casa do Liceu, mas a Luzia e o Liceu estava preso também junto com a gente. A Luzia, minha cunhada, estava transtornada, não sei. Aí a menina saiu de casa e tinha dito para minha cunhada que ia na casa da avó dela, que é a mãe do meu marido, que morava na mesma rua que eu. A minha mãe morava na Rua São Jorge, eu morava na Ana Clélia Rodrigues, que são ruas paralelas, 2 quarteirão da minha casa para a casa da minha mãe e 2 quarteirão da minha casa para a casa da minha sogra. 4 quarteirão da casa da minha mãe para a casa da minha sogra. Mas a minha mãe não estava em casa, estava internada no hospital. Aí ela falou para a Luzia que ia para a casa da avó dela, mas a avó dela, que é a mãe do meu marido, estava tão revoltado por causa do filho dela que foi preso, por causa desses terroristas, porque era o que a polícia ficava falando, e todo mundo lá na rua ficava falando, que os terroristas, os irmãos Metralha, porque saiu as manchetes de jornal da família Metralha, e que não sei o quê. E a minha sogra, que Deus o tem, ela dizia que eu era a sargentona da família Metralha. E colocava a minha filha contra mim também. Isso eu não dei depoimento nenhum, porque é tão dolorido, que eu nem consigo me recapitular nessas coisas. Aí foi que eu ia chegando, o meu marido e o meu pai, ela estava chorando na rua, quando viu a gente, veio correndo. Foi uma das coisas, as 2 dores mais doídas da minha vida, foi aquele encontro com a minha filha e depois o encontro com o João no Hospital do Exército. Na minha casa, eles ficaram, como atrás era campo do quartel, tinha um negócio de um farol, um lugar alto, eles ficavam filmando e fotografando tudo de lá. Toda a vizinhança e todo mundo ficava morrendo de medo da família Metralha, que é as manchetes do jornal, os terroristas. E ninguém falava com a gente. E ninguém ia na minha casa. A única pessoa, as únicas pessoas que foram, nesse tempo mais duro na minha casa, foi o seu José, pai do Espinosa, e a dona Ana, pai do Espinosa, que também já era amigo da família, foram. E o Luiz, irmão do Ibrahim, e a esposa dele, que nessas alturas também já era meus amigos, porque antes eu não tinha envolvimento com os companheiros, e assim, na clandestinidade, com o pessoal da clandestinidade, até essa altura eu não tinha envolvimento com eles. Mas fui pegando amizade com os familiares. Aí, nesse tempo, ninguém ia na minha casa, e aquela tortura, aquele desprezo dos vizinhos e todo mundo. Eu era catequista na igreja lá de Santa Isabel, agora, na época, chamava-se Igreja São Jorge. Nem tive coragem de voltar mais a ministrar aula de catecismo, porque como é que eles iam receber catequese de uma terrorista? Mas eu continuei fazendo o curso, porque eu fazia um curso de teologia para ministrar o catecismo com um padre francês até, muito bom, e me dava muitas orientações. Até o Dom Evaristo, na época, fez aniversário e mandou para o padre Eugênio, que era um alemão que tinha acabado de chegar da Alemanha e ficou como vigário lá na minha igreja, mandou um pedaço de bolo para ele e para ele dar um pedacinho para mim também. Foi um apoio, os únicos apoios que eu tive na época. Aí o meu marido ficou louco, desvairado. Vendeu a casa que a gente tinha, a troca de banana, e compramos um terreno aqui na Vila São Francisco, cidade de São Francisco.
Aí, aos trancos e barrancos, levei 10 anos para construir a casa que eu estou morando. O terreno que a gente comprou tinha uma casinha nos fundos. A gente ficou morando lá. E, com o decorrer do tempo, conseguimos construir uma casinha que eu tenho, essa casinha, até hoje ali, na cidade de São Francisco, que antes era regional, quando dividiu em regionais, era Lapa, era conhecido como Jaguaré. Depois, quando foi dividido em regionais, passou Butantã. A gente passou a morar lá, que, por sinal, era pertinho da escola que eu trabalhava. E o João, e daí eu saí da prisão e fiquei atrás do João, e eu sabia, porque em encontro com companheiros, ponto marcado, depois que eu saí da prisão, eu fazia a maior paraternália para encontrar com companheiros que me ajudavam na época também, pelo menos mentalmente. E tinha tido pessoas de plantão lá, companheiros do João de plantão lá, que vigiavam, ficavam atentos aos movimentos lá do hospital. Uma equipe médica, 3 dias depois, ou 4, não sei, não me lembro exatamente o tempo, entraram numa troca de plantão como médicos e enfermeiros, mas era tudo tira do Exército. E sequestraram o João, meu irmão, e levaram para o Hospital do Exército. Mas eu fiquei sabendo, através de pontos que eu tinha com companheiros, de tudo isso. Aí eu ia lá no Hospital do Exército e eles negavam que o João não estava lá, que não tinha ninguém lá com esse nome. Isso perdurou 1 mês ou mais, não me lembro exatamente. Até que um dia, e eu ia com a minha filha, ela pequena, que já tinha sofrido a ausência do pai e da mãe, e dos avós, dos tios, estava traumatizada, começava a chorar. Às vezes eu ia com ela, outras vezes eu ia sozinha. Quando foi um belo dia, eu perguntando para os como é que fala, os sentinelas lá da portaria do hospital, eles negando, desceu um lá de cima e viu eu questionando e falou para o sentinela, e era a troca de plantão dos sentinela também, mas não é aquele magrinho, branquinho que está lá na 5ª enfermaria? Aí eles ainda quiseram negar e tal, mas 2 ou 3 dias depois disso, eles foram na minha escola para pedir uma autorização da família, porque o João tinha sofrido uma cirurgia e deu problema, e ia ter uma outra cirurgia, e precisavam da assinatura de um membro da família. Aí eu questionei que ele tinha pai e mãe vivo. O pai dele, eles conheciam de sobra o endereço lá na Vila Isabel, e para quem veio do quartel, sabia, militares, sabia que o meu pai estava lá no 4º RI, que até esse dia o meu pai não tinha sido mandado embora ainda. Aí ele, não, porque o João, nos delírios dele lá no leito de hospital, ele não chama nem pelo pai nem pela mãe, ele chama pela Ira, irmã dele, que ele fala. Aí eu não queria ir, porque da outra vez, da primeira vez que eles me tiraram de casa, lá no dia que o João foi baleado, eles disseram que eu ia só ver o João. E me levaram para a delegacia de Osasco, depois me levaram para o DOPS, depois me levaram lá para o QG do 2º Exército. Daí eu estava recusando em ir com eles. Aí eles foram falar com a diretora da escola, a senhora Wanda Monteiro Machado, e que podia me dar certeza que eu não estava acreditando neles, que realmente eles iam me levar só para ver o meu irmão, e que eu tinha que assinar autorizando eles a fazer uma 2ª cirurgia. Aí eu fui. Quando eu
E eles foram conversando comigo, para mim não ficar em pânico, para mim não demonstrar surpresa, para mim não sei o quê. E quando eu cheguei lá no hospital, eles me levaram direto para uma sala que era do diretor, dos coronéis lá que comandava o hospital. Lá me deram um calmante e muitos conselhos, para mim não me assustar, para mim não demonstrar nada que aí podia assustar mais o João também. Aí, quando eu cheguei na porta, tinha uns 5 presos políticos lá dentro. Que eu vi era um esquelético humano que estava lá, não era o meu irmão, aquele rapaz lindo, bonito, saudável. A boca dele dava a impressão que ia até a orelha, porque era pura pele e osso. O que restava dos lábios, de tanta sede que ele passava, estava totalmente espedaçado, saindo pedaços. Aquilo foi... Eu comecei a fazer xixi sem sentir. Foi tão violento aquele choque que... Por mais que eu quisesse, eu não conseguia me controlar, mas me segurei, cheguei, cercado dos milicos em minha volta, cheguei até o leito dele, conversei um pouquinho com ele, e ele, quando me viu na porta, ele ainda falou, nossa, Ira, você veio mesmo, não sei o quê. Parece que até sorriu, ficou satisfeito de me ver ali, mas a gente não podia conversar nada, porque estava cheio dos caras em volta. Aí, depois de um tempinho que eu conversei com eles, me levaram de volta e falaram diante dele, para mim, que eu tinha que assinar um papel, uma autorização para eles que iam submeter o João a uma segunda cirurgia, que era uma questão de vida ou morte, que se ele não fizesse essa segunda cirurgia, ele ia morrer e não sei o quê. Daí eu olhei para o João e eu falei, e aí, João, como é que eu faço? O João falou, é melhor você assinar, porque se há uma chance de vida, eu quero viver. Aí eu voltei para lá e assinei, só que era um calhamaço de folhas, e eu não tive direito de ler tudo, mas algumas palavras que eu consegui ler ali na hora daquele impacto, era que eles precisavam como é que se diz? Demonstrar publicamente que a família estava acompanhando o tratamento do meu irmão lá. Estava consciente de tudo o que o meu irmão estava passando, e era com autorização da família que eles estavam fazendo isso. Depois que eu cheguei em casa, que tomei plena consciência disso, eu fiquei numa revolta tão grande que não tinha tamanho. Mais uma vez, eles estavam me usando para acabar com a vida do meu irmão, porque tudo o que o meu irmão sofreu de tortura, para ver se eles conseguiam arrancar alguma coisa, não arrancaram uma vírgula dele em depoimentos, e me usaram para dizer, para se documentar publicamente que a família, que era de plena consciência da família, tudo aquilo. Me revoltou demais, aí eu fui ficando uma revoltada também. Olha, eu não tenho palavras, não sei nem como eu consegui passar por aquilo tudo. E o meu pai foi mandado embora do quartel, não teve mais direito a nada. O Liceu, meu irmão, que era um grande intelectual também, que trabalhava na Bramover e era planejador no setor de... Nem sei, não me lembro direito. Nunca mais conseguiu emprego, ficaram na pior situação, a família inteira, que alguém possa imaginar. O meu irmão, com 2 filhos e a esposa, o meu pai, a minha mãe, o Zezinho, meu irmão, que era
para mim era pequeno, mas ele tinha 16, 17 anos na época. Foi muito, muito doloroso. Eu trabalhava em 2 lugares. No começo, eu trabalhava só lá na prefeitura. Como sou costureira também, que até isso eu costurava quando saía, por exemplo, o Mariane, quando saiu da prisão, foi na minha casa para mim fazer roupas decentes para ele poder circular. Eu era costureira, eu costurava para os professores da minha escola, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, fazia comida, ia para a máquina, ficava até não sei quanto. Depois prestei concurso no Estado e passei a trabalhar como inspetora de aluno no Estado. Trabalhava de manhã na prefeitura, tarde e noite no Estado. Naquela época, as aulas eram 55 minutos. A última aula terminava 00:05, como eu fazia, final de tarde e noite, e o inspetor de aluno tem que ficar até que o último aluno saia da escola. Então, eu dormia uma base de 5 horas por dia para ajudar a manter a família, para a família continuar sobrevivendo. Aí, na escola que eu trabalhava de manhã, eles inauguraram uma piscina. Ia precisar de pessoas para trabalhar ali na piscina, cuidando de vestiário de aluno, assim, contratado por 6 meses para a companhia que construiu a piscina poder entregar para a prefeitura. Aí, eu até primeiro pedi para uma cunhada minha, irmã do meu marido. Ela disse que ela que não ia trabalhar, levantar de madrugada e chegar à tarde em frio, com som, com chuva, que ela não queria. Aí eu convidei a Luzia. Eu não convidei a Luzia logo de começo, que era a mulher do liceu, porque ela tinha sido professora no estado do Paraná. Vim trabalhar como servente de piscina, eu achei que eu ia humilhar ela, mas também foi uma chance que ela precisava para sobreviver. Nesse meio tempo, ela trabalhou lá e fez curso de enfermagem, que depois passou a trabalhar aqui no Hospital das Damas. Aqui no Hospital das Damas, ela trabalhou até se aposentar. Mas a família foi completamente esfacelada. Sabe o que é o esfacelamento de uma família? Eu não sei se eu consigo falar mais alguma coisa. Obrigada a todos e desculpe. Obrigada, mas Iracema. Eu não tenho estrutura, porque no começo eu pensava vanguarda revolucionária, que era uma coisa, uma retaguarda, que eles não eram revolucionários, que os meus irmãos, os companheiros, eram uma retaguarda de apoio a um grande grupo poderoso que poderia estar na frente, e depois eu tive consciência que o grupo poderoso era eles, e eu não era nada. A única coisa que eu pude fazer é esse apoio que dei para alguns companheiros e para a família. Obrigada a todos e desculpe se não foi aquilo que vocês esperavam, mas é o que a minha emoção pôde falar. Obrigada, Iracema. Eu acho que, de fato, nós não esperávamos, né? Nós gostaríamos que a história tivesse sido outra. Mas os componentes da comissão têm alguma pergunta? Eu tenho uma. Bom, eu vou fazer. Eu penso que a informação colocada, né, o professor Ramos, que, segundo o que eu entendi, era do Exército, né? Eu acho que ele trabalhava na escola estadual ou municipal? Ele trabalhava, porque naquele tempo, em faltas de sala de aula, as escolas funcionavam de manhã, prefeitura, tarde e noite, Estado. De manhã era Marechal Esperidião Rosa, à tarde era Deputado Augusto do Amaral.
Isso. E ele era de qual das duas? Ele era do lembra? Augusto do Amaral, era professor do Estado. Então, era estadual. Eu acho. Mas o Tira, que morava lá perto da minha escola, que inclusive tinha alunos que estudavam, tinha um filho que era aluno lá da minha escola, e que eu, tão ingênua, tão burra que era na época, não tive a capacidade de identificar nome completo dele e nome completo do filho dele, que, inclusive, ele tinha medo que eu desse dicas para os companheiros que estavam livres sequestrar o filho dele. Esse foi um terror na minha vida. Mas eu penso que com o nome e o período que ele ministrou aula, e sendo uma escola estadual, é possível que nós possamos identificar, né? Então, escola estadual. Esse professor Ramos até foi um bom levantamento para identificar aquele Tira que estava lá no Hospital do Exército, que vinha falar para mim que eles passavam algodãozinho nos lábios do meu irmão para umedecer, pela sede que ele passava, e que não davam nada, ficavam torturando e torturaram até matar. Como não conseguiram arrancar o que eles queriam, eles mataram. Tá bem, então temos o nome do Coronel Ramos, o professor Ramos. Professor Ramos, que ministrava. Dar o nome do pai de aluno, que o professor Ramos sabe bem quem era. Então o professor Ramos não era o pai do aluno. Não era o pai do aluno. É isso que eu não me conformo de eu não ter pegado, na época, dados daquele homem. E o nome do filho dele também, porque daí, lá na escola, pelo arquivo da escola, podia identificar, mas eu não tenho. É um lapso maior que alguém pode cometer. Foi o meu, por causa disso. Bom, mas acho que já abre alguma porta, né? Vamos ver para onde leva. Era essa a minha pergunta. Alguém tem? Luciano? Pode falar, mas, por favor, repete a pergunta. Pode ser? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o Roque primeiro e depois voltar uma pergunta para a dona Iracema. Pode ser? Sim, ele fará primeiro uma pergunta para o Roque Aparecido e depois para a Iracema. Roque, você citou o nome do Rômulo Augusto Romero Fontes. Isso. Este nome citado, ele era um militante aqui de Osasco também? Ele participava da luta política aqui em Osasco, do episódio relatado? A pergunta foi citado o nome de Rômulo Augusto Romero Fontes, e a pergunta é se ele era um militante também aqui de Osasco, quando do fato narrado, se ele atuava politicamente, se ele militava em Osasco. Veja, o Rômulo não era aqui do grupo de Osasco, mas depois que a gente se integrou na VPR, ele tinha relações também aqui com as outras pessoas aqui de Osasco. Mas ele não era aqui de Osasco. Que poderia ser um infiltrado. Que poderia ser até que infiltrou no meio dos companheiros para arrancar alguma coisa. Respondida essa pergunta? Sim. Agora você pode utilizar o microfone ou abaixar, como você preferir. A segunda pergunta... Sim? A segunda pergunta para a dona Iracema é: quanto tempo se passou entre a sua visita ao seu irmão João Domingues, no hospital, e a notícia da morte dele? Olha, foi 33 dias que ele ficou no hospital
para mim ter a primeira visita, que foi o dia que eles me levaram para assinar esses documentos. E ele morreu, foi 55, 57 dias após a prisão. Perfeito. Acho que foi 55 dias, porque ele ficou 2 dias lá no ML. No ML. Doutor Aparecido. Roque, quando da ocupação, você poderia citar outros nomes da ocupação no sindicato e depois aqui na igreja? Mais algum nome que você se lembre? E se houve algum aparelho repressivo aqui em Osasco ou vocês foram encaminhados direto para o DOI? Você poderia explanar um pouquinho nesse ponto? Bom, o aparato repressivo que tinha aqui em Osasco a cidade estava ocupada militarmente, né? No segundo dia de greve, no primeiro dia de greve, à tarde, à noitinha, a polícia começou a invadir as fábricas que estavam ocupadas. Invadiu primeiro a Lonaflex, que ficava aqui na Vila dos Autonomistas, lá em cima, né? E depois se dirigiu para a Cobrasma, né? E, no dia seguinte, a cidade amanheceu ocupada militarmente. Tinha polícia por todas as ruas, em todas as esquinas. Mesmo assim, houve novas paralisações. Eu me lembro, por exemplo, que houve a paralisação da Bromboveri e os trabalhadores desceram, vieram pela Autonomistas, desceram a Primitiva Avianco para ir até o sindicato, isso cercado de policial por todos os lados, né? Isso no dia 17 de julho. Então, o aparato repressivo, né, era grande, era do Estado, que tinha se concentrado aqui. E, no caso, na delegacia de Osasco, onde a gente ficou preso, enfim, aí tinha policiais, eu não conhecia, não sabia se era daqui ou não. O policial que estava fazendo a lista, anotando lá, também eu não sei qual era o nome dele, mas era um japonês, e o que nunca me deixou esquecer também que faltava esse dente aqui nele, né? Agora, não me lembro o nome, não sei o nome dele também. Como é que é a outra pergunta? A outra questão? Não, era com relação aos nomes, daí ficou esclarecido. Em relação aos nomes, tanto das pessoas que estavam na repressão, realmente eu não sei. Eu acho que, sobre essa questão, quem mais tem realmente a contribuir foi e continua sendo o Espinosa, que tem uma lista grande aí, né? Ok, obrigado. A dona Iracema, só para que a gente possa ter ideia desses fatos que a senhora descreveu, da última vez que a senhora viu o seu irmão João Domingues, a senhora poderia dizer com quantos tiros, ou se a senhora verificou com quantos tiros aconteceu que ele foi morto? Olha, quando eles tiraram o João da minha casa, ele tinha um único furo de bala. Lá no hospital, ele tinha, da penúltima vez que eu visitei, ele tinha 4, tinha aqui na virilha. Inclusive, uma japona que ele tinha, que eles me devolveram, mas esses tiros, eu creio, sei lá, no Instituto Médico Legal, se foi feito exame de corpo de delito, foi no itinerário da minha casa para o Hospital das Clínicas, porque a japona que ele estava vestido era uma japona muito boa, e eles me devolveram. Tinha 4 furos de bala mesmo, mas o último dia que eu visitei ele lá no hospital, ele estava bem, que ele tinha passado por uma cirurgia, ele estava bem, fazendo planos. E a gente falava, eu e ele falava que eu ia conseguir autorização para levar aqui, já que ele estava bem, que eu ia trazer ele para minha casa.
e eu iria cuidar dele e etc. Mas ele tinha os planos dele, porque ele ia para... como é que chama aquele... não me lembro o nome, ali onde mataram muita gente para a guerrilha, Vale da Ribeira. Inclusive, ele tinha pedido para mim comprar um livro, que é do Orlando Vilas Boas. Como é que chamava aquele livro? Que ensina, na época, era um mestre para ensinar a andar nas matas. Que, por sinal, esse Orlando Vilas Boas é vizinho da minha família lá em Bofete. Foi assim com os meus avós. A família Vilas Boas tinha fazenda divisa com a família do meu avô. E esse livro ensinava como desbravar sertão e andar no meio de selva, que ele estava lendo. Mas estava bem. E eu tinha certeza que eu ia levar, assinava tudo o que eles mandassem, mas eu ia tirar ele dali e levar para a minha casa. Ok, obrigado. Sem mais. Tenho mais duas questões para ambos, o Roque e a Iracema. Nesse período, talvez mais para a Iracema, mas, enfim, neste período, vocês têm alguma lembrança de alguma autoridade política, vereador, secretário, eventualmente prefeito, ou que tenha sido, ou que viria a ser posteriormente, que, de alguma maneira, estivesse perto dos acontecimentos de uma ou outra posição? Olha, no caso, enfim, o grupo aqui de Osasco, em 1966, quando ocorreram as eleições municipais, nós tivemos uma longa conversa e toda uma negociação com o MDB, especificamente com o candidato Guaçu Piteri, e acertamos um acordo para apoiar a eleição do Guaçu Piteri. Bom, tem uma série de itens lá no acordo, etc., né? Mas um dos itens era que, se ele fosse eleito, os estudantes indicariam um representante que ele nomearia como assessor no gabinete dele, para que, como dizíamos nós na época, pudéssemos fiscalizar a administração dele por dentro. E, enfim, tinha vários outros acordos, tinha também um representante da oposição sindical, né? Mas eu fui o eleito, ele foi eleito, cumpriu o acordo, e eu fui indicado pelos estudantes para representá-los no gabinete dele. Estive todo o ano de 67 trabalhando no gabinete dele. Em março de 68, houve o assassinato do estudante Edson Luiz, lá no Calabouços, no Rio, né? E nós organizamos aqui em Osasco uma primeira manifestação estudantil nas ruas de Osasco. E, claro, eu estava na liderança também, juntamente com os vários outros companheiros, né? E, no dia seguinte, o coronel Lepiani, que era o comandante do 4º Regimento de Infantaria, ligou para o prefeito Guaçu Piteri, dizendo que tinha um subversivo no gabinete dele, que eles exigiam a imediata exoneração, a demissão. O Guaçu, num primeiro momento, foi, inclusive, muito leal, entende? Porque me chamou, contou o acontecido, né? E sugeriu que eu desaparecesse por uns tempos, para que se esquecessem de mim e aí depois eu pudesse voltar. Acontece que, poucos dias depois,
nós organizamos uma outra manifestação, aí, inclusive, uma manifestação bem maior, né, com a participação de estudantes da USP, da PUC, a presença aqui das lideranças estaduais do movimento estudantil, como José Dirceu, Catarina Meloni, e também a oposição sindical, tanto aqui de Osasco quanto a oposição sindical metalúrgica de São Paulo também mobilizou. Enfim, foi uma grande manifestação. Inclusive, na frente da manifestação, tinha uma bandeira do Vietcong, onde a gente prestava uma homenagem aos camaradas Vietcongs que estavam lá derrotando o imperialismo americano, né? E eu apareci numa foto aí de novo. No dia seguinte, o Guaçupiteri me chamou no gabinete dele, já estava com o decreto de exoneração assinado, né, dizendo que o Lepiani tinha telefonado novamente, eu não tinha seguido a orientação dele de desaparecer por um tempo, o Lepiani tinha ligado novamente e exigido a exoneração imediata, caso contrário, haveria intervenção no município de Osasco. Ou ele me exonerava, ou íamos todos para a rua, né? Então, ele já me apresentou o decreto de exoneração assinado, inclusive falou que queria manter relações com o movimento estudantil, porque era uma imposição, porque eu tinha exagerado, não sei o que tem, mas foi esse o comportamento do comandante do 4º RI em relação à minha participação na Prefeitura de Osasco. Você tem alguma coisa? Não tenho nada. E que vocês tenham lembrança, nenhuma outra pessoa conhecida, o irmão, desculpe, o Liceu foi demitido, mas era uma empresa privada. Ninguém trabalhava em instituição pública, que vocês lembram? Quem trabalhava era eu. No Estado, mas você era concursada. Uhum. Tá. E em Osasco, que vocês tenham lembranças, alguém ou contratado, ou nomeado, ou... A Iracema, no emprego dela, exceto, que não é menor, por favor, mas a pressão de não fale nada, não diga nada, você continuou com o seu emprego? Continuei com o meu emprego, sofrendo a tortura psicológica daqueles mais radicais, mas continuei no emprego. Eu tinha feito, na época do Faria Lima, prefeito, eu tinha feito vários cursos, e era uma pessoa muito capacitada ali dentro. Inclusive, quando eu abandonei na prefeitura o meu emprego, eu era efetiva titular de cargo na prefeitura e efetiva titular de cargo no Estado. Eu tive que abandonar, porque pedi exoneração, não saiu a exoneração, eu fiquei 2 anos afastado, depois fui chamada pelos recursos humanos para mim reassumir o cargo, eu me exonerei de vez. Mas não tive promoção nenhuma e era assim, andava de cabeça erguida, mas sabia quanto me doía as pisadas e o que faziam comigo. Especialmente o professor Sargento. O Sargento Ramos, de vez em quando, passava. Na prefeitura, eu trabalhava como cozinheira da escola. Exercia outras funções, mas ficava... fiz curso de técnica de alimentação, várias coisas, mas ficava a maior parte do meu tempo, eu ficava na cozinha. Quando estava encerrando o expediente da prefeitura e o professor Ramos estava chegando para assumir o Estado, ele passava e dava tchauzinho para mim e dizia: como vai a família? Entre aspas. Esse é o professor
Esse é o professor Ramos, que deve saber exatamente o nome do tira que torturou demais o João lá no hospital e que me torturava psicologicamente também. O período do seu trabalho nessa escola, você, bom, considerando 1969 dos fatos, você trabalhou lá... Eu trabalhei na prefeitura como efetiva 15 anos e depois fui para o estado, aposentei-me como... E naquele tempo, por exemplo, o acúmulo de cargo não contava. Aí me exonerei da prefeitura e assumi no estado e trabalhei até aposentar-me. Você se exonerou da prefeitura quando? Que ano? Foi 80, 82, não me lembro direito. Foi quando daí o Roque voltou do exílio e a família começou a melhorar de situação e eu também não precisava me matar tanto trabalhando. Luciano. Foram citados 2 nomes também aqui de delegados, o Dr. Vanderico, quando da primeira prisão do Roque, e o Dr. Newton Fernandes. Especificamente o Dr. Newton Fernandes, a senhora disse que entregava a ele algumas informações, algumas notas para fazer chegar até o Roque. Esse Dr. Newton Fernandes, ele dava algum suporte de alguma forma para a família ou também participava da tortura psicológica? Não dava suporte nenhum. Eu nem me lembro direito da minha convivência com esse delegado, mas não dava suporte nenhum. Só que eu chegava ali na porta do DOPS, eu tinha que subir no 5º andar para conversar com ele, para ele me autorizar, uma paraternália que eu nem me lembro direito como era, para ele, e daí eu deixava as coisas lá com ele, para ele enviar para a cela onde o Roque estava. Uhum. E o Roque teve algum tipo de contato com esse delegado também, enquanto esteve encarcerado lá? Com esse delegado, especificamente, não. Não. Roque, uma outra questão. Você passou esses 2 anos encarcerado, numa prisão caracterizada por prisão preventiva, não é isso? Sem que houvesse um julgamento efetivo. Você teve algum tipo de acompanhamento jurídico nesse período? Algum advogado o assistiu nesse período? Eu consegui, através de reuniões, depois eu comecei a participar do movimento pela anistia, anistia política. E, através dos movimentos pela anistia, eu consegui alguns advogados. Por exemplo, o primeiro foi companheiros que me indicou o nome. E depois, através do movimento pela anistia, eu consegui alguns, não só para o Roque, mas para mais. Eu nem sei direito as pessoas que a família pedia, e daí eu pedia intercessão para eles, e através do pessoal da anistia, de pessoas importantes da anistia, que conhecia advogados e que me indicava, por exemplo, o que fez, que me acompanhou no julgamento à revelia, porque o Roque foi julgado à revelia no 2º Exército. E o que me acompanhou, o advogado que me deu apoio e que deu apoio para o Roque quando ele chegou, foi o doutor Iberê Bandeira de Melo, que até o nome do neto do Roque é Iberê. O Iberê Bandeira de Melo foi um grande companheiro. Às vezes ele ia até lá na minha escola, que a dona Wanda tinha pavor do subversivo, quando o Mariane saiu da cadeia, ele ia com Mariane lá na minha escola, que eu andei fazendo umas roupas para o Mariane, que o Mariane não saiu sem nada. E ele foi advogado do Mariane também, e ele ia com Mariane, que foi soldado, foi do capitão Lamarca aqui no quarto. Cabo Mariane, ele era cabo, é isso. Então... Agora,
no caso, o doutor Iberê foi quem entrou com o pedido de habeas corpus para que eu pudesse voltar do exílio e continuar respondendo o processo em liberdade antes da anistia. Enquanto eu estive preso, naquele período, eu não tinha advogado. Naquele período, o advogado foi depois, já quando eu estava no exílio, que a Iracema conseguiu um advogado aqui, esse doutor Iberê Bandeira de Mello, que foi quem... Porque aí eu estive os 2 anos preso, fui levado uma vez para a auditoria militar, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, para ser interrogado no processo lá pela auditoria militar, né? Mas aí eu não tinha nenhum advogado. Inclusive, enfim, eu nem sabia, né? Um dia chegaram lá, me tiraram do presídio e me levaram para lá e sendo interrogado, né? No caso, o Iberê Bandeira de Mello foi o seguinte: como eu saí trocado por um embaixador, então eu fui banido do país. Ao ser banido, os processos todos eram congelados ou arquivados, ou sei lá o quê, né? Mas eram interrompidos porque eu não era considerado mais brasileiro, certo? Em novembro, dezembro, não me lembro exatamente, de 78, foi aprovado as tais reformas Portela, as porteletas lá, né? Onde foi revogada a lei de banimento. Com isso, os banidos tiveram os processos reabertos, enfim, né, reativados. E, nesse período, como já existia um movimento bastante amplo pela anistia, foi que, através do Iberê Bandeira de Mello e da Iracema aqui, né, entrou-se com um pedido de habeas corpus para que eu pudesse voltar e continuar respondendo o processo em liberdade. Aí tinha que uma vez por semana assinar um papel lá na segunda auditoria. E aí, então, eu consegui esse habeas corpus em fevereiro de 79, e aí programei a minha volta para o dia 21 de abril de 79, para voltar e redescobrir o Brasil, certo? Então, eu consegui voltar antes de aprovação final da anistia e pude participar, então, desse processo final. Agora, uma coisa, eu não tenho aqui, está na minha casa lá no Rio, mas eu me comprometo, doutor Albertino, enviar um conjunto de documentos, de cópias que eu tenho, de documentos que eu consegui no Arquivo Nacional, a Iracema conseguiu também, aí em vários lugares, etc., né? Onde, por exemplo, para ficar registrado aqui, né, tem o acompanhamento que a polícia fazia de todos os meus passos, depois que eu voltei, até quase 10 anos depois da anistia. Até 88, quando foi aprovada a nova Constituição, promulgada a nova Constituição, tem o relatório da polícia de todos os meus passos. Participou de tal reunião, defendeu tal posição, tinha tais e tais pessoas aí nessa reunião, etc. Enfim, o Estado policial, pelo menos oficialmente, continuou
até 88, quando foi promulgada a nova Constituição. Isso está documentado e eu passo depois cópia dessa documentação toda aqui para a comissão. Se me permitem uma última questão de minha parte. Você citou, muito rapidamente, o processo de libertação, vamos dizer assim, o processo de saída da prisão em função da troca do embaixador, né, do embaixador suíço. Alguns de nós aqui conhecem esse episódio, mas eu queria te pedir para fazer um breve relato do que foi esse episódio e uma questão dentro dela, que é a seguinte: de que maneira se dava a relação de nomes, chegar naqueles nomes da lista que compunham a troca? Isso era fruto de uma negociação entre a organização, de pressão, ou era lista fechada e não se fala mais nisso? Na verdade, essa pergunta, quem poderia responder melhor era o Spinoza, né? Que eu estava lá, ele participou fora de processos aí de outros sequestros, né? Mas, concretamente, no caso, o sequestro em que eu fui trocado, né, libertado, foi do embaixador suíço. E aí houve... Nos anteriores não houve. Enfim, o primeiro sequestro, que foi do embaixador americano, foi apresentado a lista de 15 presos, e o governo aceitou, libertou os presos, e o embaixador foi libertado. No caso do embaixador suíço, já foi diferente. Primeiro, eles estabeleceram um critério, a repressão, o governo, né, a ditadura, estabeleceu um critério de que só aceitaria aqueles que eles diziam que não eram acusados de crime de sangue, crime de morte. Então, nesse caso, houve a negação para a libertação, não me lembro exatamente de quantos, mas de 1, 2 ou 3, não me lembro lá, que estavam originalmente na lista e que não foram aceitos. E, inclusive, chegaram a dizer de que estavam incluindo o nome de pessoas que tinham se suicidado. Então, a gente sabe como é que eram também os tais dos suicídios, né? Enfim, preparavam e o preso jogavam embaixo de um caminhão e o cara estava preso, estava sendo levado para encontrar com um companheiro. De repente, quando a gente percebeu, ele saltou embaixo do caminhão e se suicidou, certo? Então, tem essas versões que eles inventavam para esses casos. Mas, então, no meu caso, eu sei que aconteceu isso, foram apresentados nomes, então, para substituir aqueles que ou tinham se suicidado ou que eles não se negavam a libertar. Houve, no caso, inclusive, enfim, eram 70 presos, né? Tinha de vários estados. O grupo aqui de São Paulo, onde estava, por exemplo, o neto, Manuel Dias do Nascimento, né? A gente saiu daqui e foi levado para o Rio. Eu não sei por quê, enfim, cada coisa que acontecia, eu era um dos que sofria as represálias, independente do meu próprio comportamento, certo? O ódio que tinham em relação à própria família mesmo, né? Por exemplo, nesse caso, me levaram para o banco de trás, me amarraram com o cinto de segurança e me amarraram com as duas mãos no teto, e assim eu fui até o Rio, certo? E era o único que fizeram isso. Então, era realmente um ódio específico
em relação à família, né? Claro, um outro dado importante aí é claro que todos nós, ao ser incluídos na lista e vermos a possibilidade, então, de sairmos daquela situação, era um motivo de felicidade para nós, né? Então, enfim, comemorávamos e os outros companheiros também ficavam felizes. No caso, eu ainda não consegui encontrar mais, mas, por exemplo, como demorou vários dias lá, toda a negociação do sequestro, não me lembro quantos dias, mas ficaram quase um mês, sei lá, o embaixador sequestrado na negociação da lista final e tudo mais. E lá no presídio, nós tínhamos todo um debate, porque eu fiquei 2 anos preso, a gente ficou numa cela coletiva a maior parte do tempo. O tempo todo que a gente estava na cela coletiva, uma parte, inclusive, tivemos a honra de contar com a presença do Espinosa entre nós, né? Nós tínhamos um processo permanente de discussão, um grupo de estudos, para estarmos nos capacitando mais para voltarmos à luta quando saíssemos de lá, né? O Espinosa não gostava muito, mas a gente fazia ginástica todos os dias também, etc., para podermos estar também fisicamente preparados para a retomada, né? Elaboramos um documento de análise crítica, autocrítica também, do que a gente tinha cometido. E, no caso, quando eu estava já para sair em liberdade, tinha um dos companheiros da cela, era o Nelson Chaves dos Santos, que tinha uma caligrafia, viu, professor Amazé? Muito bonitinha, né? Então, ele escreveu, passou não sei quanto tempo lá escrevendo, com uma letra que, para a gente ler depois, tinha que pegar uma lupa, né? Num papel de seda, esse documento que a gente tinha elaborado lá, né? Que foi colocado no salto, por dentro do salto do meu sapato, que eu levei para o Chile quando saí. Enfim, então, é importante dizer, né, que o fato de termos sido presos, barbaramente torturados, enfim, passado por tudo o que passamos nos primeiros tempos, vamos dizer, isso não levou de forma alguma a que a gente se dobrasse àquela realidade, certo? Mantivemos disciplina, estudo, ginástica, preparo permanente para retomarmos a luta na saída, entende? E, enfim, no momento do sequestro, claro, esse era o momento, então, da saída daqueles que estavam incluídos na lista, felicidades para eles, enfim, tristeza para os que ficavam, né, que não tinham sido incluídos. Agora, os critérios todos utilizados aí dependia, enfim, de quais eram as organizações que tinham participado da organização do sequestro, quem eram os companheiros que a organização considerava como prioritários para serem libertados. Aí tinha, enfim, uma combinação de diferentes critérios, né? Teve sequestro que, enfim, o próprio sequestro, por exemplo, do cônsul japonês, foi para libertar imediatamente os companheiros que tinham sido presos e que não podiam correr o risco de que eles pudessem falar alguma coisa. Então, um sequestro rápido para tirar um grupo de companheiros que tinham sido presos. Enfim, depois, quando tinha um grupo maior, 40, por exemplo, no embaixador alemão, certo? Aí os critérios eram diversos, dependendo das organizações que estavam envolvidas e quais eram os companheiros daquelas organizações que estavam presos e que as organizações davam prioridade para a libertação deles, né? Acho que não há mais perguntas.
Eu vou retomar uma para que fique bastante claro, ou pelo menos fique bastante claro para mim. A primeira estada dos que foram presos após a manifestação, a ocupação, que foi na delegacia de Osasco, a única função foi o fichamento dos responsáveis, Roque. É isso, não houve nada, não houve nenhum tipo de tortura, nada. Foi só, e os nomes das pessoas que estavam lá, só o japonês que tinha um dentinho a menos. Sim, não, naquele momento que eu tenha tido conhecimento, pelo menos, e que eu tenha visto lá, enquanto eu passei por lá, não houve tortura em ninguém aqui na delegacia de Osasco, e também lá no DOPS, durante o dia, foi, enfim, o dia inteiro, um bando de gente em pé lá numa sala, onde tinha que, para andar de um lado para o outro, tinha que pedir licença, porque estava bem apinhado de gente, né? Mas foi o dia inteiro também de fichamento, levando um por um, pegando o documento, fichando, pegando as impressões digitais, todo mundo tocou piano lá então, né? Mas nesse primeiro dia, com essas pessoas, não houve tortura. No caso, quem foi bastante torturado e que foi preso aqui foi o companheiro José Campos Barreto, que foi preso na desocupação da Cobrasma. Então, ele não ficou aqui, né? Ele foi levado diretamente para o DOP, certo? Os companheiros que foram presos na desocupação da Cobrasma, isso foi no dia 16 à noite, eu estou falando das prisões no dia 18, certo? Enfim, então, os que foram presos no dia 16 foram também levados para o DOPS, etc., e o José Campos Barreto, que ficou preso, foi também torturado. E ficou, no caso do Barreto, ficou 98 dias preso pela participação na greve, né? Eu acho que poderia ajudar, eu encerro, se você conseguisse, eu encerro a minha parte, se você conseguisse se lembrar de alguns outros nomes que foram presos com você, que você julgasse que nós pudéssemos esclarecer se aqui em Osasco houve alguma... Você falou de mais de 200, eu acredito que não seja fácil, mas se aqui em Osasco houve alguma na delegacia, alguma outra ação que não o fichamento. Uhum. Então, naquele momento da greve, no dia 17 à noite, dia 18, que eu participei mais diretamente, eu não tenho conhecimento. Agora, tem vários companheiros que a gente teria que conversar melhor para ver que também estiveram presos, inclusive dias depois, etc., né? Porque a repressão se manteve aqui na cidade, ocupando a cidade por todo um período, né? Teríamos que conversar, teríamos que ver, inclusive, com algumas esposas, né, de companheiros também, porque teve toda uma participação do apoio organizado pelas mulheres, né, pelas esposas dos operários que estavam sendo perseguidos. E aí a gente teria que, então, conversar com essas pessoas para ver melhor isso. Talvez até poderia ser feito a própria comissão chamar uma reunião mais ampla para ganhar tempo, né? Chamar uma reunião com vários desses companheiros que participaram lá e fazer uma reunião coletiva, um depoimento coletivo, realmente, com vários aí, porque aí pode um ajudando o outro, lembra daquilo, e constituir melhor essa historinha do que aconteceu aqui naqueles dias todos. Inclusive porque, como, no caso, eu estive preso, e aí, então, ao sair,
entrando para a clandestinidade, não estava vivendo mais diretamente o cotidiano, apesar de estar todos os dias aqui e tal, mas não estava vivendo esse cotidiano. E aí, então, acho que quem viveu pode lembrar melhor de todas as coisas que aconteceram naquele período, né? Acho que não havendo mais uma pergunta, doutor Albertino, podemos encerrar. Como não há mais nenhuma pergunta, eu dou por encerrada esta sessão, agradecendo a presença do Roque, da Iracema, e cumprimentando-os pelo depoimento. Obrigado. Eu acho que nós podemos aproveitar, aproveitar e informar aos presentes, aos que nos assistem, que às segundas e sextas-feiras, inicialmente estão marcadas oitivas, porque às vezes a gente não consegue divulgar em tempo hábil para os que gostariam de participar. Então, as segundas e sextas, a princípio, são marcadas as oitivas, que podem ser individualmente ou em par, ou mesmo coletivamente, e que nós pediríamos que ligassem aqui para a Câmara, né? Pode ser para o gabinete da sala 16, ou para a OAB, ou para os outros membros da comissão, para que pudessem assistir e informar-se e assistir, porque para que a gente não fique ligando toda segunda-feira. Então, inicialmente, às segundas e sextas-feiras, das 15 às 17, 17h30, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco poderá ter oitivas dos diferentes segmentos, ou vítima, ou perseguidor, ou, enfim, daquilo que nos ajudar a construir essa memória. Era só isso, doutor Albertino, desculpe. Amanhã, no sindicato, às 9h, amanhã e quarta-feira vão haver oitivas, e na quarta-feira, na parte da tarde. O doutor Aparecido está informando que amanhã, terça-feira, às 9h, no Sindicato dos Metalúrgicos, dos Químicos, no Sindicato dos Químicos, haverá, às 10h, corrigindo, atenção, amanhã, terça-feira, às 10h, no Sindicato dos Químicos, lá na antiga Praça do Samba, Joaquim dos Santos Ribeiro, haverá, coletiva, individual, tem um nome, é só o encontro, haverá uma oitiva coletiva, tá, que não será, portanto, televisionada, mas ficará registrada e é aberta. E na quarta-feira, à tarde, de manhã às 9h, também nos químicos, nos metalúrgicos, oitiva do Darcy Rodrigues, e à tarde, às 14h, coletiva nos metalúrgicos. Então, recuperando, amanhã, terça-feira, químicos, às 10h. Quarta-feira, 9h e 2h, metalúrgicos. Tá bem? Então, não será televisionado, então, os interessados estão convidados, ela é aberta, tá? E o registro depois poderá ser disponibilizado, nós podemos verificar como. Tá bem? Então, muito obrigada a todos. Doutor Albertino, desculpe ter quebrado o protocolo, mas a vida é assim. Obrigada.